Amados irmãos, a paz do Senhor, aqui Pastor Gedeon Júnior. Que dia lindo o Senhor nos deu, né? Amados, agradeço a Ele por um dia tão maravilhoso e por poder compartilhar com você a palavra de Deus. Agradeço minha pastora, presidente Loide Ramos, agradeço o ministério e agradeço a você por me entregar preciosa parte do seu tempo. Muito bem, estamos em 1º livro de Reis, capítulo 12. É um capítulo que estamos indo devagar, tamanha importância que esse capítulo traz à leitura de toda a palavra de Deus. Ele tem consequências até no Novo Testamento. Aqui o reino é dividido. Aqui Roboão, infelizmente, toma uma decisão, ouvindo seus ambiciosos amigos, que naquele momento queriam já substituir todo o conselho de anciãos que, por serem velhos, talvez não soubessem mais nada, dão um conselho desastroso, terrível, ruidoso, e Roboão cai. Roboão cai no conselho e literalmente, simplesmente, sai Israel de perto de Judá, divide-se o reino, quase a uma guerra fratricida, né? Irmão matando irmão, guerra fratricida. Mas o Senhor evitou tudo isso. E o que é interessante é que, se você voltar comigo um pouquinho, lá no versículo 19, assim diz: e assim se rebelaram os israelitas contra a casa de Davi até o dia de hoje. Versículo 20. E sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. E ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Olha que interessante. O versículo 20, então, demonstra que aquilo que foi dito em 1 Reis, capítulo 11, ocorreu. E o versículo 20, então, faz com que a palavra do Senhor venha de forma forte se cumprir. Jeroboão, que tinha recebido uma profecia, ainda na época de Salomão, e teve que fugir, para o Egito, porque Salomão, sabendo da profecia, o quis matar. Jeroboão simplesmente, ele está ali, agora tranquilo, de porta-voz. Ele chega ao cargo máximo sobre Israel, que é o novo reino existente, com 10 tribos. Você tem agora, na parte norte, Israel, e na parte sul, Judá. Eu quero pedir ao pastor Eber que coloque de novo o mapa com os 2 reinos. Veja aí, na parte norte todinha, Israel, e na parte sul, Judá, junto com Benjamim. Então embaixo fica reis agora, que são de uma única linhagem da tribo de Davi, porque Deus prometeu a Davi um trono eterno, e em cima nós veremos agora uma sucessão de dinastias desastrosas, a começar por Jeroboão. Muito bem, nós ficamos então de retornar e pegar literalmente a partir do versículo 25 em diante, a partir de hoje, porque fomos até o versículo 24, Porque Roboão queria simplesmente atacar Israel para tomar o reino à força de novo. E no versículo 24 Deus diz: não subireis nem pelejareis. E aí Roboão, no meio de toda aquela turbulência de erros, pelo menos toma uma iniciativa decente e inteligente, que é ouvir a voz do Senhor. E a partir do versículo 25, como consequência do versículo 20, onde Israel coloca Jeroboão como seu rei, no versículo 25 diz: e Jeroboão edificou Siquém no monte de Efraim e habitou ali, e saiu dali e edificou Penuel. E a partir do versículo 26 nós temos as segundas providências administrativas, porque a primeira foi exatamente edificar 2 grandes cidades fortes
e inclusive Siquém era muito perto ali, né, de Judá, né, de todo o reino de Judá, e ele edifica um pouquinho mais acima, Penuel, essas duas cidades fortes, para que ele pudesse habitar enquanto rei. Né? Agora vamos pensar um pouquinho sobre esse personagem, Jeroboão, esse novo nome que está aqui. Eu quero, em primeiro lugar, te dizer que você aprenderá que existiram dois reis com o nome de Jeroboão. Esse aqui é o Jeroboão I, mas teve também um outro que é chamado de Jeroboão II e que não é filho de Jeroboão I, tá bom? É que o nome é idêntico, mas a diferença entre eles é de um tempo muito grande. Os dois reinaram no Reino do Norte. Tá? Nenhum dos dois reinou sobre o Reino do Sul, porque nenhum dos dois era da descendência de Davi. E eu quero lhe dizer que o primeiro Jeroboão é esse aqui. E ele foi o primeiro rei do Reino do Norte, ok? Após a divisão. Já o segundo Jeroboão, chamado Jeroboão II, também reina em Israel, só que ele sucede o seu pai, o rei Joás, muito tempo depois. A gente chega depois no Jeroboão II. Então, para você não confundir, saiba que nós tivemos dois grandes homens, reis no Reino do Norte, chamados Jeroboão. E que esse aqui a gente vai chamar de Jeroboão I. Tá? E é muito importante nós estudarmos esse personagem porque ele é o primeiro rei do Reino do Norte e ele é exatamente a consequência de toda uma profecia que foi ministrada na vida dele e que está no capítulo 11. Está no capítulo 11. Quem é esse Jeroboão? Né? Que ele é, que ele foi, de onde ele veio, como é que ele subiu na vida, por que ele teve que fugir e agora como é que ele chega a ser rei. Interessante, né? Vamos para a história de Jeroboão I. Você conhece a história de Jeroboão I em razão de 1 Reis capítulo 11, tá? A partir lá do versículo 26, que diz que ele era da tribo do norte, né? Ele vinha lá dos filhos de José. Então, Jeroboão I era da tribo de Efraim, ele era efraimita de origem, e ele era filho de Nebate e Zerua. A mãe dele era viúva e cresceu com muita dificuldade. É um garoto que literalmente vem de família muito simples e durante o reinado do rei Salomão ele foi crescendo profissionalmente e ele, por ter uma capacidade administrativa muito boa e a capacidade de comando, né? Jeroboão foi encarregado, na época do reinado de Salomão, de comandar os trabalhos à frente dos efraimitas. Tá? Dos efraimitas, principalmente quando ocorria a edificação da Torre de Milo, tá bom? Isso tudo está em 1 Reis, capítulo 11, versículo 26, 27, 28, tá bom? Agora vamos lá. No período do governo de Salomão, Jeroboão, que era muito estratégico, inteligente, trabalhador, ele já demonstrava, pelo que você lê na Bíblia, uma certa insatisfação política com toda a prática governamental de Salomão absolutamente opressiva. Salomão pôs em cargos horríveis. Salomão vivia uma vida, Deus o livre guarde. Nem os grandes homens de hoje, Elon Musk, né? Grandes jogadores como Neymar, né? Eu acho que tiveram a vida que Salomão teve. Meu Deus do céu. Pense em alguém assim
do mais alto nível. Agora, ter uma vida dessa, à custa de sofrimento e escravidão dos outros, aí dói, né? Aí dói. Inclusive, hoje é segunda, na quarta-feira nós vamos continuar aprofundando sobre os reis, né? E na quarta-feira, você que viu quarta-feira passada as grandiosas construções de Salomão, você vai ver o outro lado de Salomão na próxima quarta, tá? Não perca quarta-feira à noite. Agora, deixando de lado toda a publicidade e marketing do culto de quarta, voltemos para o texto. Então, se você parar e pensar, esse menino, ele parece que estava um tanto insatisfeito com a política opressiva praticada em Israel. E aí, simplesmente, após a profecia, e parece, de alguma forma, quando você lê 1 Reis 11, de 26 a 40, parece que ele se envolve num certo momento ali de revolta. E aí, o que ocorre? Salomão manda matar. Ele não é bobo, ele foge. E ele foge para o Egito, né? E fica lá até a morte de Salomão. E aí é óbvio, né? Ele está aguardando o tempo correto para que a profecia de Aías, né, se cumprisse. É muito interessante no texto de 1 Reis, capítulo 12, que quando todo mundo foi se reunir ali, né, com o rei Roboão, é interessante porque o texto diz que eles chamam de volta as 10 tribos, eles chamam de volta Jeroboão, e Jeroboão vem, e Jeroboão é o porta-voz deles. Então Jeroboão, de alguma forma, ele se torna esse grande ícone, esse grande homem de sustento de todo aquele momento de erro da dinastia de Davi. E Jeroboão foi muito claro. Jeroboão disse, ninguém quer dividir, ninguém quer rachar, ninguém quer trazer problema. Entenda o seguinte, diminui, não é retira, é diminui o peso que a gente vai te servir. A gente vai te servir. Mas aí é óbvio, né? A gente já sabe que Roboão não escuta os idosos, Roboão escuta os jovens, que naquele momento já estavam se sentindo muito poderosos, porque o amiguinho deles tinha se tornado rei e era a chance deles crescerem em influência, jogando os velhos para trás, né? E aí deu no que deu, né? Deu no que deu. E aí o que acontece? Jeroboão, acaba exilado no Egito, até a morte de Salomão, e, sinceramente, olha que interessante, ele retorna literalmente como se houvesse um pedido das 10 tribos. Como se houvesse um pedido das 10 tribos. Eu acho interessante porque quando você pega 1 Reis, capítulo 12, né? Aqui no versículo 2 diz, sucedeu que Jeroboão, filho de Nebate, achando-se ainda no Egito, para onde fugira de diante do rei de Salomão, voltou do Egito. Agora voltou do Egito porque, olha o versículo 3, porque mandaram chamá-lo. Quem mandou chamar? Quem foi que disse, vem, Salomão está morto, e vem porque você vai representar a gente. Quem mandou chamar? O versículo 3 diz, a congregação de Israel, porque veio Jeroboão e toda a congregação de Israel e falar a Roboão, né? Então veja que ele já era alguém que tinha um nome firmado, forte, poderoso. Tá? Você vê isso de forma muito clara em 1 Reis, capítulo 11, do versículo 26 até o 40. Tanto é que Salomão teve que tentar matá-lo. Ele já era um nome forte, poderoso. E ele vinha literalmente, de Efraim, né? E Efraim não era brincadeira. Efraim
queria a liderança por tudo desde a época dos juízes, a gente sabe disso, né? Débora comeu um picadinho com Efraim, rapaz. Débora não, Gideão, me desculpe, Gideão em Juízes 8, teve que pedir perdão. Olha, eu não chamei vocês aí de Manassés e Efraim, porque era uma luta tranquila, dava para vencer e tal, mas eles eram orgulhosos. Então, retificando, né, a informação, Gideão comeu um dobrado na mão desse povo. Eles não eram brincadeira. E eles estavam cansados dos altos impostos. E aí o que acontece? O nome de Jeroboão já estava firmado. Já era um nome forte, era liderança forte, mesmo estando longe, disseram, ó, traz de volta. Por que as 10 tribos o trouxeram de volta? Porque ele era um administrador competentíssimo, era inteligentíssimo, era um comandante de primeira. Então era alguém à altura do cargo que poderia no futuro vir. E mais ainda, vamos ser francos, quando você tem literalmente uma profecia de Deus vinda pelo profeta Aías, que dizia que Jeroboão ia se tornar rei de 10 tribos, as tribos do norte. Então, aí o nome dele se torna quase que místico, não é verdade? Aquela coisa de, eita, meu Deus do céu, alguém talvez tão grande como Davi, porque não existe ninguém acima de Davi, né? Nunca existiu, a não ser Jesus Cristo. Davi, ele é referência a todos os reis. Você pode ver literalmente que nós vamos estudar um por um dos reis e você verá que sempre a referência é Davi, quando se diz de forma muito clara, olha, esse aqui andou nos caminhos de Davi, esse aqui não andou nos caminhos de Davi. Meu Deus do céu. E agora surge Jeroboão. E lá no Reino do Norte, Jeroboão vai ser uma referência tão grande, que todo mundo vai pegar e vai dizer, ó, esse aqui andou nos mesmos caminhos de Jeroboão, por isso Deus o desprezou. É igual a Jeroboão e por isso que Deus o desprezou. E Jeroboão fez muita besteira mesmo, um nome muito forte, mas fez muita besteira. E aí o que acontece? Bem, surge esse nome. E nesse momento exato em que Roboão não ouve as tribos, eles pegam e dizem, ó, ninguém mais tem parte com você, vai viver tua vida para lá, Judá, nós, as 10 tribos, vamos viver nossa vida para cá, e eles transformam Jeroboão em seu rei, tá certo? Em seu rei. É interessante que, então, nesse contexto, o reino é literalmente dividido. Você tem em Jerusalém, Judá e Benjamim juntos, e você tem as outras 10 tribos, todas nas mãos de Jeroboão. E aqui se cumpre exatamente a profecia do grande profeta de Deus, Aías, na vida dele. E aí, para a gente terminar esse áudio, ele não ficar enorme, eu quero que você volte comigo lá no capítulo de número 11 e veja que, literalmente, quando o profeta fala com ele, o profeta diz de forma muito, mas muito bonita o seguinte. Eu estou em 1 Reis 11:37. Olha o que ele diz. E te tomarei, e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma. Então o 37 já é consequência do 35. Porque em 1 Reis, capítulo 11, 35 diz, mas da mão do teu filho tomarei o reino e darei a ti
as 10 tribos dele. Então, Jeroboão sabia que não ia ser rei na época de Salomão, mas que ia ser rei na época do filho de Salomão. E aí o que acontece? Quando ele tem que fugir para o Egito, ele foge com confiança, com certeza com confiança em Deus. Ele sabia que a palavra de Deus havia de se cumprir. Né? E aí versículo 37. E te tomarei e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei de Israel. Oh, que palavra bonita! Gente, reinarás sobre tudo que desejar a tua alma, ou seja, Deus promete dar a Roboão tudo o que ele desejar. Né? Aí olha o 38. E há de ser que se ouvires tudo o que eu te mandar, porque agora Roboão tem o mesmo dever dos outros reis, de ter com ele uma cópia do Pentateuco, da lei, da Torá, da lei do Senhor, e ler, e entender, e discernir, e viver de acordo com ela. Deus está dizendo, eu estou te colocando como rei. Então, como é que Deus vai cobrar dele exatamente uma vida correta? Porque Deus diz aqui, no versículo 38, se ouvires tudo que eu te mandar e andares pelos meus caminhos. Como é que Roboão vai saber os caminhos do Senhor? Ele tinha que cumprir lá o que está em Deuteronômio. Né? Vai ter rei, mas o rei tem que ter uma cópia da Torá, e o rei tem que ler todo dia, e o rei tem que viver de acordo com ela todo dia. E Deus diz, eu exijo de você isso. Então Deus já tinha prometido, mas exigiu dele, que era para ele ouvir a voz do Senhor, entender a voz do Senhor, andar pelos caminhos do Senhor, e aí vem, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, te edificarei uma casa firme como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Gente, olha que profecia esse homem tem. Ele tem a chance, Roboão tem a chance de ser um Davi paralelo, um Davi ao lado da casa de Davi. Bastaria ele, literalmente, ter a lei do lado dele, ler a lei todo dia, andar de acordo com a lei do Senhor, fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Deus prometeu, e o que eu fiz com Davi, eu vou fazer com você. Eu vou fazer com você, vou te edificar uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Israel. Aí é óbvio, o texto continua dizendo que esse menino foi perseguido por Salomão, ele foge para o Egito, tá certo? E lá no Egito ele estava com Cisag, né, o rei do Egito na época, e ele ali sobrevive, vive tranquilo, e ele fica no Egito até, aí vem o querido capítulo de número 12, dizendo de forma clara. Versículo 2. Sucedeu que Jeroboão, filho de Nebate, achando-se ainda no Egito, para onde fugira do rei Salomão, voltou do Egito. Por que voltou do Egito? Versículo 3. Porque mandaram chamar. Quem mandou chamar? Toda a congregação de Israel. Olharam para ele e disseram, vem para cá, fica com a gente, Salomão é morto, Roboão vai ser coroado e a gente quer conversar com ele. A gente quer conversar com ele e quer que você fale em nosso nome. Olha o tamanho de um homem como esse. Olha o que Roboão tinha conquistado. Era muito grande. Fora o que Deus tinha falado para ele. Então, quando aqui, exatamente no querido versículo de número 20, eles ouviram a palavra agressiva do neto de Davi, Roboão, o que aconteceu? Israel se afasta, Israel cria um novo reino e Israel coloca Jeroboão para ser o seu rei.
Versículo 20 diz, de 1 Reis 12, e sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação e fizeram rei sobre todo Israel. E ninguém seguiu mais a casa de Davi, senão a própria tribo de Judá. E mais embaixo diz a informação que era a tribo de Davi. Então, começa aqui o reinado de Jeroboão, que a gente vai chamar de Jeroboão I. E eu creio de todo o coração que Jeroboão entendeu direitinho a profecia. Ele entende direitinho a profecia e ele sabe o que Deus tinha falado. Deus tinha dito, eu posso te fazer, a ti e a tua casa, o que eu fiz a Davi. Então, anda nos meus caminhos, sê reto na minha presença, anda de acordo com os meus olhos, e eu vou te abençoar. Muito bem. O que esse garoto fez? Esse garoto coloca os pés pelas mãos, porque o poder lhe sobe à cabeça. Ele se esquece de quem é Deus, ele olha para a posição dele, o orgulho toma a vida dele, e o orgulho é essa capacidade da gente chegar onde chegou e esquecer de onde veio. Sim, chegar aonde chegou e esquecer de onde veio. Chegar onde chegou e esquecer de onde veio. Sim, o orgulho nos faz esquecer que um dia um pai ou uma mãe fizeram tudo pela gente. O orgulho nos faz esquecer que um dia a esposa fez tudo pela gente. O orgulho nos faz esquecer que um dia o marido fez tudo pela gente. E se a gente não reconhece quem está aqui do lado da gente, vai reconhecer Deus? Ah, mas é lógico que não. O orgulhoso Jeroboão perdeu a chance de se tornar um novo Davi. Que pena, hein? Que pena. Mas isso é história para amanhã. Hoje já tomei demais seu tempo. Eu quero te deixar um grande beijo e amanhã a gente continua neste importante capítulo fundamental, que é o capítulo número 12 de 1 Reis. Meu amado irmão, um dia maravilhoso, uma noite maravilhosa, uma madrugada maravilhosa, uma tarde maravilhosa. Eu não sei o horário que você está me ouvindo, mas eu já te tomei 27 minutos. Tá bom, né? Tá bom. Eu sei perfeitamente que muita gente fica chateada com áudios grandes, né? A gente está numa sociedade que quer tudo muito rápido e pequeno. Por isso que não entende as besteiras que fazem, né? Não querem raciocinar, não querem pensar, não querem gastar tempo, nem para ouvir a palavra do Senhor. Aí depois fica chorando. Ah, meu Deus do céu. Mas bem, um grande beijo, a paz do Senhor e até amanhã.